Muito bons dias a todos. Quero cumprimentar todos os presentes, sobretudo agradecer à Comissão Política Digital do PSD de Castelo Branco ter recebido aqui esta iniciativa que decorre de um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há vários anos pelo PSD, mas que tem conhecido desenvolvimentos importantes, sobretudo ao nível do grupo parlamentar, com a apresentação do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Eu tive a ocasião de estar em Castelo Branco não há muito tempo, onde justamente avancei que iríamos, nesta semana, apresentar para discussão pública o projeto de diploma que, julgo eu, pode trazer alguma esperança para todos aqueles que se debatem com os problemas dos territórios de baixa densidade. A iniciativa que hoje aqui teve lugar foi uma oportunidade para envolver pessoas que estão muito relacionadas com o tecido económico, produtivo, portanto, mas também com o sistema tecnológico, com universidades e Instituto Superior Politécnico, neste caso da Beira Interior, respectivamente, e de Castelo Branco, mas que nos deram, com certeza, um contributo importante para poder fazer uma discussão mais alargada de um problema que é um problema antigo, mas que se tem vindo a agravar progressivamente ao longo dos anos. Eu julgo que é significativo que tenha sido o PSD a avançar com esta matéria. Não significa isto que não tivéssemos, no passado, políticas desenvolvidas por vários governos com o propósito de corrigir, como se dizia, as assimetrias regionais e de poder, portanto, trazer um incentivo de progresso, de desenvolvimento mais harmonioso ao conjunto do território nacional. Nós sabemos, pelos resultados que vamos observando, quer através das estatísticas, quer através do conhecimento direto que temos da realidade, que durante, sobretudo, o período em que Portugal ingressou na União Europeia, então ainda Comunidade Económica Europeia, fundos avultados significativos foram dirigidos para suportar justamente políticas ditas de desenvolvimento regional e de correção das assimetrias regionais. E como já assinalei noutras ocasiões, isso trouxe ao fim de muitos anos equipamentos importantes, investimento relevante em infraestruturas, que de outra maneira não teria acontecido em Portugal. E julgo que esse é o primeiro dado que convém referir. Muitas vezes, à medida que os anos vão avançando, vai-se perdendo a memória do quão foi importante para o nosso país integrar esta comunidade de países europeus que partilham o mesmo espaço económico. Muito do investimento que foi feito no país teve justamente como origem fundos de coesão ou fundos europeus destinados justamente ao desenvolvimento do país. Mas sabemos também, porque o vamos observando, que apesar desse esforço significativo que teve lugar, nós não conseguimos impedir a desertificação de uma parte significativa do nosso território. Refiro-me muito especificamente à desertificação humana. Isso significa, portanto, que além de dirigir volume de investimento para áreas que necessitam de infraestrutura de desenvolvimento mais do que outras, nós precisamos de ter uma abordagem que vá para além do investimento, que efetivamente garanta que esta desertificação humana tem um sentido de inversão.
Dito de forma mais simples, nós podemos ter tido a possibilidade, e ainda bem que tivemos, assim o tivéssemos feito de uma forma até mais homogénea, de criar boa infraestrutura social, educativa, ao nível da saúde, ao nível da cultura, ao nível dos equipamentos ambientais, ao nível da mobilidade, ao longo destes anos. Mas todo esse investimento não impediu que a tendência de longo prazo se mantivesse e aqui ou além até se acentuasse. Pelo que temos de olhar para este problema não apenas como um problema de investimento público em infraestruturas públicas, mas de uma forma mais alargada. E julgo que a forma mais adequada é justamente aquela que nós seguimos, é começar pelo princípio, isto é, reconhecer de forma juridicamente válida e incontestável aquilo que são territórios que têm problemas de desertificação humana. Seguimos, como sabem, porque isso foi aqui com certeza apresentado com detalhe, uma proposta que teve o merecimento da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quer dizer, procurámos partir de uma base que fosse tão consensual e alargada quanto possível. Uma vez que agora teremos de ver discutido na Assembleia da República o projeto de diploma, e nós esperamos que ele possa vir a ser aprovado, quisemos levar para o Parlamento os termos de uma discussão que já teve lugar ao nível da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde praticamente todos os grandes partidos estão representados e onde a discussão que teve lugar obteve um consenso, uma espécie de consenso muito alargado. Dito isto, não ficamos, portanto, agarrados à ideia de que estamos aqui a olhar apenas para o interior do país, porque também no litoral do país existem territórios de muito baixa densidade. Baixa e muito baixa densidade. Portanto, o nosso objetivo é ter um mapa do país que não ofereça uma grande discussão em termos de disputa partidária, sobre o qual possamos construir uma resposta institucional que seja o mais alargada possível e o mais aberta possível. Por isso mesmo, a iniciativa que o PSD apresentou não é redutora. Aproxima-se mais de uma espécie de lei-quadro, lei de bases daquilo que pode ser a intervenção que o Estado deve regular em territórios desta natureza do que um rol prescritivo das políticas. Julgamos que é o caminho mais adequado. Quer dizer, em cima do consenso alargado, criar o enquadramento e a visão sobre como é que o Estado deve organizar as suas respostas nestes territórios e depois procurar, a partir daqui, declinar em cada uma das políticas sectoriais o que é que, em particular, o Estado deve vir a fazer, nomeadamente os governos, através da sua ação direta, ou em leis do Parlamento que possam acrescentar mais alguma definição à resposta pública. Claro que nós não partimos do zero. Por exemplo, na legislatura anterior, quando procurámos um enquadramento com a Comissão Europeia para o Portugal 2020, isto é, para o quadro através do qual se canalizam os fundos europeus para Portugal, procurámos desde logo trazer para a primeira linha aquilo que são territórios de baixa densidade. E pela primeira vez em Portugal, no âmbito do Portugal 2020, foi possível, com fundos europeus, abrir concursos especificamente para territórios desta natureza. O que significa, portanto, que nós já não estamos apenas a falar na correção das assimetrias entre o litoral e o interior, já estamos a olhar para políticas que possam ser relevantes para territórios desta natureza, quer eles se situem no interior ou no litoral.
Mas é evidente que temos noção de que é preciso ir além destas respostas que foram encontradas. Precedentes como este, isto é, de enquadramento específico para candidaturas para territórios com esta natureza, resposta como a que já tínhamos encontrado antes, ao nível dos centros tecnológicos de investigação que pudessem ser desenvolvidos junto de universidades e institutos superiores politécnicos. Já aconteceu assim com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e com o Politécnico de Bragança. É pena que esteja a demorar muito a sair do papel aquele que deveria ser institucionalizado aqui com a Universidade da Beira Interior e com o Instituto Politécnico de Castelo Branco, ou bem, no caso de Évora, com o que deveria ser criado justamente com a Universidade de Évora, para áreas muito específicas de investigação que estão relacionadas com vantagens diferenciadoras que estas instituições de ensino superior detêm e que podem ser decisivas para a atração de investimento para os respectivos territórios. Estas são respostas que nós já tínhamos encontrado no passado, quer dizer, em que avançamos antes ainda de termos o estatuto aprovado para os territórios de baixa densidade. Demora muito que a resposta ao nível aqui de toda esta região centro, bem como no Alentejo, possa andar para a frente, como andou no caso da região norte. Mas agora vai ser necessário, portanto, que todas estas pequenas experiências que nós já lançámos possam gerar um quadro muito definido, que ofereça confiança às instituições e às populações e que possa realmente atrair novos processos de avaliação do que devem ser as políticas públicas. Este, disse há pouco, é um processo aberto. E quero aqui reiterar o desafio que foi deixado ainda hoje de manhã pelo líder parlamentar do PSD, o Dr. Luís Montenegro, nomeadamente ao Partido Socialista, para que possa apresentar as suas ideias também e possa levar para a discussão no Parlamento as chegas que nos permitam fazer desta matéria uma matéria que possa unir os portugueses e não um objeto de espécie de arma de arremesso partidário em que não interessa a substância do que estamos a discutir, conquanto possamos discordar e dizer o oposto uns dos outros. Para quem tantas vezes faz conversa à volta de consensos que é preciso gerar, mas depois nunca particulariza, nunca materializa a proposta dos consensos em alguma coisa que possamos discutir, ora, aqui está da nossa parte uma matéria muito concreta que seria bom que pudesse, no Parlamento, obter o mesmo tipo de consenso que obteve já na discussão pluripartidária que se registou na Associação Nacional de Municípios. E que cada um possa levar, evidentemente, as suas propostas para cima da mesa. O PSD colocou esta matéria no topo da sua agenda política. Não quer dizer que seja a única questão ou a questão mais importante. É uma das questões mais importantes que estamos a trabalhar e a discutir. E porquê é que é uma das mais importantes? Porque há uma diferença significativa que foi assinalada até nas últimas jornadas parlamentares que o PSD fez por um dos nossos convidados, o professor Daniel Bessa, entre ter crescimento económico e ter desenvolvimento económico. São duas coisas diferentes. Claro que um país que não cresce durante muitos anos, como foi o nosso caso, tem no próprio crescimento um problema. É muito difícil ter uma sociedade mais desenvolvida e mais progressista se sistematicamente a nossa economia não melhorar. Crescimento económico, portanto, é uma das bases do desenvolvimento. E nós ainda precisamos de fazer muito no nosso país para que a economia realmente se possa libertar e possa crescer. Mas é muito importante saber como é que queremos que ela cresça. Podíamos
de certa maneira, em termos teóricos, concentrar todo o crescimento económico em 2 ou 3 pontos do país. Atrair o essencial da nossa sociedade para essas áreas geográficas, com isso desertificando em termos humanos, mas não só, o resto do país, e dizer que conseguimos alcançar um crescimento mais forte e um PIB per capita superior e que, nessa medida, o país estaria melhor. Não é a nossa visão. A nossa visão é de que possamos ter um crescimento da economia que propicie um desenvolvimento do país no seu todo. É sabido que a maior parte das pessoas hoje encara a possibilidade de se mover no território. E isso é importante mesmo para o dinamismo da própria economia. Nós fazemos parte, por exemplo, da União Europeia e a mobilidade das pessoas é uma das consideradas 4 liberdades fundamentais da União Europeia, que é a liberdade de nos movermos. Nós não queremos, portanto, um país em que as pessoas fiquem fatalmente agarradas ao sítio onde nasceram. Mas uma coisa é termos a liberdade de nos movimentarmos, de procurarmos experiências novas, de nos procurarmos enriquecer profissionalmente em outras áreas do nosso território e até fora do nosso território, se isso depender no essencial da nossa vontade, que não fruto de circunstâncias que nos obriguem a sair de onde estamos. Se isso é verdade, se queremos preservar essa liberdade, eu creio que também devemos investir para que todos aqueles, e são muitos, que se tivessem de escolher o sítio onde gostariam de fazer a sua vida, escolheriam o sítio onde nasceram. E sabemos que muitos daqueles que abandonaram as terras de onde nasceram, um dos sonhos maiores que vão acalentando ao longo da sua vida é justamente poder regressar àquilo que consideram a sua terra. E nós devemos, portanto, em primeiro lugar, dar boas razões a todos os que se querem fixar nas suas terras para o poderem fazer, não os podendo prender, porque, como digo, a liberdade para podermos escolher é muito importante e há pessoas que usufruem dessa liberdade. Não devemos é confundir essa liberdade com a necessidade que muitos têm de sair da sua terra, dentro do seu próprio país ou para fora do seu próprio país, para poder encontrar oportunidades na sua vida profissional e pessoal. Ora, é isso que nós, no fundo, queremos quando falamos em desenvolvimento inclusivo e num desenvolvimento harmonioso dos nossos territórios. Queremos que todos os nossos territórios, dentro das possibilidades, possam oferecer melhores condições para que as pessoas possam realmente escolher com liberdade. Ficar ou sair, mas escolher. Ter uma escolha livre. E isso significa que os nossos territórios não podem ser tratados de forma igual quando são profundamente desiguais. Essa é, portanto, uma das grandes preocupações que este diploma traz. É o de poder encontrar, na resposta que o Estado há de dar, uma leitura específica que é dirigida para territórios que têm problemas muito específicos. E o PSD tem essa visão. A visão de que o crescimento económico é importante para podermos ter uma sociedade mais justa, é uma condição necessária, mas não é uma condição suficiente. Se queremos realmente ter uma sociedade mais justa, precisamos depois que a regulação das políticas públicas encontrem formas de diferenciar as respostas públicas em função daquilo que são as particularidades dos territórios. Nós temos procurado que os nossos concidadãos possam olhar para o debate público e perceber bem as diferenças entre os diferentes agentes políticos e partidários. Porque essas diferenças
devem estar na base das escolhas que as pessoas fazem também. As pessoas habituaram-se a olhar para o PSD e a ver um partido que arregaça as mangas e trabalha. Um partido que olha para a realidade como ela é, sem fantasias. Não estão habituadas, portanto, a ver no PSD, nem em mim, nem nos dirigentes do PSD, nem nos nossos autarcas, nem nos nossos deputados, pessoas que criam fantasias de comunicação para poder, durante uns dias, fazer o bonito de dizer que tudo vai bem, quando nós sabemos que as coisas precisam de intervenção para poder melhorar e não para poder piorar como estão a piorar. As pessoas, por essa razão, já nos chamaram várias vezes ao Governo para compor aquilo que outros desarranjaram. Mas também já nos chamaram ao Governo várias vezes, simplesmente para que nós possamos oferecer melhores condições do que outros no passado conseguiram fazer para o desenvolvimento do nosso país. Eu estou convencido que o PSD tem esta imagem de marca, que é a imagem de um partido realista, que não cria fantasias, mas que tem como sonho e ambição, levando o país e as pessoas a sério, criar condições efetivas para que as coisas possam, na economia, crescer, mas no país desenvolver-se de uma forma mais harmoniosa e mais justa. Creio que mesmo aqueles que não tinham assim uma grande preferência por nós, em termos partidários, deverão reconhecer que, quando saímos do governo em novembro do ano passado, já não falta muito para fazer um ano, a nossa economia vinha exibindo uma recuperação sensível. Não era ainda o crescimento que todos desejávamos, mas era uma recuperação sensível. Demorámos uns anos, não foi de um dia para o outro, demorámos uns anos a colocar Portugal no radar do investimento externo. Sabemos que isso é crítico para nós enquanto país, mas é crítico também para territórios de baixa densidade. Estes territórios hoje precisam de competir também seriamente pela atração desse investimento direto externo, uma vez que nós não dispomos da capacidade financeira adequada para poder realizar os investimentos que são necessários e criar as possibilidades de emprego, sem as quais a desertificação não reconhecerá uma inversão. Ora, nós fomos bem-sucedidos em colocar Portugal nesse mapa, nesse radar do investimento direto externo. E conseguimos, de facto, fosse para a dívida pública, fosse para a economia real, para a parte mais produtiva da nossa economia, atrair investimento externo. E agora dá a impressão que o Governo, em funções, se aplica em colocar Portugal no radar do desinvestimento. E praticamente todas as semanas envolvem-se em novas polémicas que assustam os investidores, afastam, portanto, Portugal de um radar positivo, estável e de confiança para o colocar num radar de um país com instabilidade fiscal, com incerteza quanto ao futuro e, portanto, aonde o risco do investimento acaba por ser um impeditivo para que mais empreendedores e mais capital externo possam afluir ao país. Eu acho que era indispensável que os governos preservassem aquilo que é relevante no médio e no longo prazo. Afirmassem as suas diferenças no dia-a-dia, em muitas políticas públicas, e há tanta coisa em que podemos ser diferentes, mas em que fosse possível preservar o interesse estratégico do país.
o nosso interesse estratégico hoje depende da nossa inserção europeia e não deve ser beliscado com discussões sobre se devemos ou não estar no euro, se devemos ou não reestruturar a nossa dívida, mesmo quando essa dívida é, em grande parte, dívida oficial de outros Estados europeus que, juntamente com Portugal, constituem a União Europeia. É um mau princípio lançar estas discussões através de um governo que deveria estar a incutir confiança nos seus parceiros e a reforçar a inserção de Portugal na União Europeia. E, em segundo lugar, é insano que um país que precisa de investimento direto externo para poder pôr a sua economia a crescer e para poder ter um desenvolvimento mais harmonioso do seu território, poder dedicar, semana após semana, o espaço público de discussão em torno de medidas que, no essencial, afastam os investidores e criam desconfiança sobre o país. Nós sabemos como a retórica choca com a realidade quando a realidade se impõe. Lembro-me particularmente bem de períodos que passámos há uns anos atrás, quando os governantes se dedicavam a negar a realidade e a transformar o debate público numa espécie de anedota pública sobre aquilo que deveriam ser os fundamentos do crescimento do país. Creio que, infelizmente, o Partido Socialista voltou a esse ponto. E hoje assistimos às intervenções, seja dos membros do Governo, seja de destacados elementos do Partido Socialista, fazendo novamente este exercício de transformismo daquilo que é a realidade económica e social do país. E depois gostam de utilizar alguns elementos de natureza científica para poderem suportar as suas afirmações. Impressionou-me particularmente o exercício que na semana passada teve lugar a propósito de um estudo que foi divulgado pela Fundação Manuel dos Santos. Era sobre a pobreza em Portugal em consequência do processo de ajustamento que teve lugar após o pedido de resgate em 2011. O estudo desmente o seu próprio título, porque o estudo começa em 2009 e vai até 2014, compreendendo, portanto, 2 anos de políticas que são anteriores à execução daquilo que foi o Programa de Ajustamento Económico e Financeiro. E é muito curioso, porque depois, quando olhamos para os dados que são divulgados sobre quem foi mais afetado durante esse período, reparamos que as conclusões não estão de acordo com os dados que são observados. De tal maneira que percebemos, e quem tenha memória talvez não precise de um grande esforço para se recordar das medidas que estiveram subjacentes a esta alteração, dizia eu, recordamos-nos bem do que se passou de 2009 a 2011 e percebemos o impacto que isso teve, não apenas na distribuição de rendimentos em Portugal e na pobreza em Portugal, mas também no impacto que as políticas públicas, nomeadamente em sede fiscal, produziram junto dos diversos estratos económicos e sociais. E ficamos a saber, por exemplo, que das conclusões que são apresentadas como sendo conclusões que se reportam àquilo que foi o período de ajustamento, que o impacto mais significativo, mais de metade do impacto que é apresentado como sendo um impacto
das políticas do programa de ajustamento tiveram lugar entre 2009 e 2011. E vendo bem, se calhar não é muito difícil a gente lembrar-se porquê. Eu lembro-me, muitíssimo bem, do governo de então ter aumentado o IVA de 21% para 23%, o mesmo tendo acontecido na taxa intermédia e na taxa reduzida. Elas foram aumentadas. E os cabazes de produtos também. O IVA, que é aquele imposto cego que não olha à capacidade de cada um, afeta, evidentemente, de forma mais pronunciada aqueles que têm menos rendimentos. Já o IRS não. O IRS, como é função da capacidade económica e financeira, do rendimento, deixa praticamente metade dos portugueses de fora. São aqueles que não têm condições para pagar imposto sobre o rendimento. Mas esses pagam o IVA na mesma. A mesma percentagem de IVA vale para os mais ricos e para os mais pobres. E ele aumentou, quer no escalão reduzido, quer intermédio, quer na taxa normal. E aumentou bem. Mas eu lembro-me também do Primeiro-Ministro de então ter decidido que era importante reduzir as deduções em sede de IRS de despesas que as famílias tinham com a educação, com a habitação, com a saúde. Eu lembro-me do impacto que isso teve. Foi um impacto significativo. Estão aqui a ouvir-me e a pensar, bem, mas então isso quer dizer que o programa de assistência económica e financeira e o ajustamento não trouxe consequências negativas? Com certeza que sim. Só um tolo é que o poderia negar. Então, se nós passamos e sabemos pelo que passamos, por um período tão difícil, isso não haveria de ter resultados importantes? Sobretudo durante tempo em que a nossa economia contraiu e em que, portanto, o desemprego disparou e disparou anormalmente? Com certeza que sim. Mas o esforço que é feito, e esse é que é o ponto muito interessante, para refazer a história e recontar a história, fazendo aqui, portanto, uma reclassificação daquilo que são as percepções sobre o que passou, é um exercício de falsificação no qual o Partido Socialista e hoje os seus aliados se esforçam por fazer quando não têm mais nada para apresentar. E é um resultado de falsificação que deve ser denunciado. Não ajuda para futuro que a realidade seja distorcida. E a realidade é esta. Quando nós não cuidamos de responder a tempo aos problemas que temos, esses problemas refletem-se sempre de uma forma muito penosa sobre toda a gente. Quem tem menos fica sempre mais sujeita às más condições do que quem tem mais. E por isso deve ser protegida na altura em que os problemas adquirem uma importância maior, como nós fizemos. Mas não foi assim entre 2009 e 2011. Na verdade, entre 2009 e 2011, quem pagou mais, quem despendeu mais esforço, quem foi mais atingido, mesmo ao nível dos rendimentos, foram justamente os que tinham menos. E foi durante o governo a que eu presidi que se corrigiu essa tendência. Quero, por isso, nesta ocasião, dizer que o PSD acha muito sintomático que o Partido Socialista hoje já só queira reescrever a história. Esse é, possivelmente, o elemento simbolicamente mais relevante do seu falhanço. Um partido e um governo que só sabem dizer mal dos anteriores,
para poder tapar os fracos resultados que podem oferecer no presente, dá bem a entender que não tem nada de positivo para oferecer para o futuro. Nós, do nosso lado, continuamos a trabalhar para que o nosso futuro não seja um regresso ao passado. Continuamos a denunciar as situações que nos parecem que são importantes, alertar os poderes públicos e os portugueses para não termos de sacrificar amanhã aquilo que era dispensável sacrificar-se se atuássemos em devido tempo. E, em particular, não permitiremos esta reescrição da história que mais não intenta do que isentar a responsabilidade do Partido Socialista pela desgraça que aconteceu a Portugal durante muitos anos. Nós continuaremos, no topo da nossa agenda, a tratar daquilo que para nós é importante que o país possa fazer, a pensar num futuro melhor. E tenho a certeza de que a discussão que hoje aqui travamos à volta dos territórios de baixa densidade pode ser, seguramente, um dos elementos importantes para que o país venha a ter não apenas crescimento no futuro, mas um crescimento que seja mais equilibrado e que possa, portanto, estar mais ao alcance de todos, independentemente dos territórios em que possam habitar. Muito obrigado.